Falo também mais detalhes sobre 2 reforços contratados pelo São Paulo de joias internacionais. Para completar, tem novidade também sobre o Santos, se fazendo valer da supremacia contra os rivais paulistas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre 2 gringos que estão sendo contratados pelo São Paulo. Vídeo de hoje traz tudo isso e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora de notícias, quero começar falando sobre o Santos, que se aproveitou muito bem dos clássicos paulistas. Nas últimas 9 partidas, o Santos só venceu 2 vezes, e as vitórias foram justamente contra São Paulo e Corinthians. Triunfo contra o Corinthians na noite dessa quarta-feira por 3-1, no jogo em que o Santos foi melhor do que o Corinthians durante a maior parte do tempo, chegou a abrir 3-0, tomou um gol, mas nada que colocasse em risco essa vitória super importante. Só para registrar que se não fossem os triunfos contra o time reserva do São Paulo e contra o Corinthians nessa quarta-feira, e hoje o Santos teria a mesma pontuação do Vitória, que ocupa a zona do rebaixamento na 17ª colocação, distância entre os times é de 6 pontos, o Peixe foi a 31 pontos, abrindo uma boa vantagem em relação ao Z4, graças a esse enorme triunfo. Falei sobre os últimos 9 jogos, né? 2 vitórias contra os paulistas, 4 empates e mais 3 derrotas. O Santos até melhorou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, mas não vinha conseguindo bons resultados. Destaques da partida do Santos nessa quarta-feira. O Zé Rafael marcou um gol, sofreu um pênalti e foi o grande articulador do time. Queria destacar também o Barreal com um gol e uma assistência. O Roleiser definiu o placar a favor do Santos. Importante registrar para completar que o Peixe recebe na próxima segunda-feira o Vitória, jogo em que, vencendo o adversário baiano, o Santos praticamente dá um bico na chance de rebaixamento. Quero falar agora sobre o São Paulo, que contratou 2 grandes promessas internacionais. São Paulo acaba de fechar contratações de um africano chamado Ridwan Mohamed e de um jogador da Guatemala chamado Marvin Alexander Ávila. Esses jogadores foram identificados pela equipe de scout de Cotia. A partir daí o São Paulo começou a negociar através do diretor de futebol da base, o Douglas Schwartzman. Os atletas serão reforços do São Paulo assim que completarem 18 anos de idade. Eles ainda não chegaram à maioridade e não podem virar reforços do tricolor em Cotia. Há necessidade de, para mudança de atletas para outro país, de que eles completem 18 anos de idade. Mas o acerto entre o São Paulo e os clubes que detêm os atletas já foi feito. São Paulo vai pagar uma compensação financeira aos 2 clubes para ter o africano e o guatemalteca, e eles serão reforços assim que completarem 18 anos de idade. São Paulo fez uma grande pesquisa pelo mundo e entendeu esses 2 como alguns dos mais promissores entre aqueles identificados. Só para completar, registrar também que Douglas Schwartzman está em Recife, capital do Pernambuco, para negociar últimos detalhes da contratação de um jogador do Náutico. O nome desse atleta segue sendo mantido em sigilo, trata-se de um jogador que já atuou no principal, nesse momento voltou para a base e o São Paulo está o contratando, comprando com os direitos econômicos para que esse atleta possa performar na base e virar reforço do time principal no futuro não tão distante. Quero trazer mais detalhes sobre os 2 novos reforços contratados pelo São Paulo, 2 joias internacionais. Fui o primeiro a trazer essa notícia para vocês, quero completar com mais detalhes a respeito dos atletas. Primeiro falando sobre Marvin Ávila, atacante de 17 anos de idade, ele é da Guatemala e atua num time chamado Antigua. Importante registrar que apesar da pouca idade, já é titular da equipe principal. E quando da sua contratação pelo Antigua, ele virou notícia em todo o país. Até porque existe uma enorme badalação em cima desse atleta de muito potencial e filho de um ex-jogador da seleção nacional. O pai dele também tinha o mesmo nome. Só para completar, é importante registrar que o Ávila completa 18 anos de idade em março do ano que vem e a partir daí ele vai estar livre para se mudar para o São Paulo. A tendência é que ele chegue na metade do ano de 2026. Já o Ridwan Mohamed tem 17 anos, atua como meio atacante e é natural de Gana. Ele atua por uma equipe chamada IAP, que seria o mesmo que Promessas Africanas Jovens. Essa equipe faz uma série de excursões pelo mundo, recentemente esteve na América do Sul e o Ridwan deixou excelente impressão, meia canhoto, de muita habilidade, bom drible e enorme finalização. Um dos lances que mais marcaram essa passagem da equipe dele pelo futebol sul-americano foi um golaço de falta marcado de longa distância. Tanto o Ridwan quanto o Ávila são aguardados no Brasil assim que completarem 18 anos de idade.
e eles se tornam, num primeiro momento, reforços do time sub-20, mas estão sendo contratados para prosperarem no time principal. Só para completar sobre o tricolor, registrar que o São Paulo enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira com 10 desfalques. Bobadilha, Cédric, Enzo Dias, Pablo Maia, Oscar, Rafael Tolói, Luan, Rian Francisco, Caleri e André Silva são as baixas do dia. Hora de falar sobre o São Paulo com redução da dívida. O tricolor divulgou um relatório referente aos 9 primeiros meses do ano. E esse documento apresenta uma redução de 55 milhões de reais de janeiro a setembro. Essa queda tem a ver com direitos federativos e intermediações, ela caiu em 2 milhões e 700 mil, com instituições financeiras, diminuição de 56 milhões e 900 mil reais, com o FDIC, 2 milhões e 900 mil, além de parcelamentos, tributos e provisões em mais 14 milhões e 900 mil reais. É só importante colocar um outro lado, para te explicar que no período de janeiro a setembro, o São Paulo aumentou suas obrigações em 88 milhões e 700 mil, com obrigações trabalhistas e direitos de imagem, e em 15 milhões e 800 mil, com fornecedores e acordos. Hora de falar sobre Oscar, temporada para se esquecer, da parte do meio atacante de 34 anos de idade e um ano extremamente improdutivo para o São Paulo, que gasta com o Oscar 2 milhões e 300 mil reais por mês de salário, direitos de imagem e luvas. O Oscar só ganha menos no futebol brasileiro do que Memphis Depay, Neymar e Gabigol. Há alguns outros jogadores muito próximos dele, como por exemplo o Saul, Samuel Lino, Jorginho, Andréas Pereira e agora Arrascaeta. Mas acima do Oscar, somente 3 jogadores de futebol no Brasil. E apesar desse salário astronômico, a entrega do Oscar na temporada atual é muito ruim. Ele acaba de ter constatada mais uma lesão na panturrilha que vai afastá-lo dos campos por pelo menos, ou por até, 6 semanas. Período de 4 a 6 semanas de recuperação. E aqui vem um grande ponto. Existe a possibilidade real de Oscar nem entrar mais em campo nessa temporada. Temporada marcada por uma série de lesões, essa é a quinta. Desde que ele foi recontratado, o Oscar chega no início de 2025 como a grande estrela da companhia. Por conta das 5 lesões, o Oscar só esteve em campo à disposição do São Paulo em 38% dos jogos. Muito pouco ou quase nada para alguém que ganha do São Paulo 1,5 milhão de reais por mês e mais 800 mil reais por mês da patrocinadora. A saideira sobre Oscar: 21 jogos, 2 gols e 5 assistências. Ele não entra em campo desde 19 de julho em partida contra o Corinthians. Nicola, as dívidas do São Paulo diminuíram, fala do Casares na coletiva. Estão diminuindo, as dívidas bancárias tiveram uma redução, não dá para dizer uma redução drástica, mas elas tiveram uma redução. É que os passos que o São Paulo tem conseguido em relação à redução da sua dívida são passos bem curtinhos, bem lentos, né? O tricolor bateu no fundo do poço, com dívida perto de 1 bilhão de reais, enfim. As dívidas bancárias foram aquelas que tiveram a maior redução. Mas nada que seja motivo para comemoração ou algo do gênero, tá? Igual Casares disse que o Oscar vai ficar em 2026. Tomara que no ano que vem ele possa render, viu? E na sua opinião? Marcão, ele vai ficar porque tem contrato até dezembro de 27. E dispensar o Oscar custaria muito dinheiro ao São Paulo. O Oscar é hoje o 4º jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Ele só está atrás do Neymar, do Memphis Depay e do Gabigol, tá? Salário astronômico, 2 milhões e 300 mil reais por mês, 1,5 são pagos pelo São Paulo, 800 mil pagos pela Superbet. O Oscar está na 5ª contusão desde que ele foi contratado. A nova lesão, um problema na panturrilha que vai impedi-lo de jogar por até 6 semanas. Se esse prognóstico se confirmar, o Oscar só volta a entrar em campo no ano que vem, que seria um péssimo ano do Oscar. Nesse momento, só 38% de aparições nos jogos do São Paulo. Se ele não jogar mais nessa temporada, esse percentual vai cair ainda mais, fazendo com que ele se torne um dos piores negócios da história recente do São Paulo, tá bom? Nicola, você falou tanto do Marinaccio no São Paulo e acabou não rolando, hein? Matheus Rodrigues. Vamos lá, Matheus. O Marinaccio chegou a assinar um memorando de entendimento com o São Paulo, que nada mais é do que uma carta admitindo a intenção de fechar com o tricolor. O Marinaccio seria um parceiro do São Paulo na SAF de Cotia, tá? São Paulo teria mais ou menos 70% das ações e o Marinaccio ficaria com 30%. Só que esse acordo foi desfeito
porque ele não seria aprovado no Conselho Deliberativo. Para que o São Paulo tivesse uma SAF em Cotia, haveria a necessidade da aprovação de 75% dos membros do CD. E o São Paulo entende que seria impossível alcançar esse número por um tema polêmico. Nem quando o Júlio Casares foi eleito a primeira nem a segunda vez, ele conseguiu 75% dos votos, mesmo sem oposição. Diante desse cenário, os caras passaram a discutir outras alternativas e pensaram na criação de um fundo que pretende captar até 350 milhões de reais, e aí não há necessidade da criação de uma SAF para Cotia. Por conta disso, para que você aprove no Conselho Deliberativo, você precisa de 50% mais um dos votos, e não de 75%. O que, na visão dos dirigentes do São Paulo, é muito mais plausível, muito mais possível entre os membros do CD. Como houve uma mudança no projeto, São Paulo não tem a garantia de que o Marinax vai entrar com dinheiro, mas estão reservados 150 milhões de reais que seriam aportados pelo Marinax para que ele se tornasse um dos parceiros nessa iniciativa junto da Galápagos, tá bom? Valeu, então é isso, rapaziada. Daqui a pouco tem jogo, né? Então já deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele ritmo. Não esquece de deixar like, porque é muito importante quando você senta o dedo no like aí pra gente ficar atento sobre todas as notícias do maior clube brasileiro aí, falando do Tricolor Paulista. Combinado? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.